Bom, vamos falar então de morfologia dos dentes descidos. Essa parte, gente, assim, a gente vai, algumas coisas eu vou explicar, outras coisas eu vou ler com vocês. É aquela matéria também que vocês têm que ler e ler na véspera, tá? Porque vai entrando, que é a diferença entre descido e permanente. E botem aí, é outra coisa que a Marinha gosta, tá? Morfologia dos dentes descidos. Eles adoram perguntar diferença entre descidos e permanentes também. E já tem um tempinho que não cai. Então vamos lá. A dentição decida é composta por quantos dentes? 20, 10 em cada arcada, né? Sendo 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares. Segundo a notação de Palmer, normalmente numera não, né? Especifica com vogais, com letras, né? De A a E. E o que a gente mais utiliza, na verdade, é a numeração. Atualmente, o sistema preconizado é o do FDI, né? Primeiro número corresponde ao quadrante e segundo número ao dente. Gente, isso aqui é decoreba. Botem com a canetinha de vocês decoreba. Vocês têm que saber, isso aqui cai muito, mineralização dos dentes descidos. Só que, graças a Deus, isso aqui é fácil de decorar. Porque, ó, é tudo igual. O que muda é só o segundo molar. Então, é uma sequência, né? A mineralização do incisivo central, na arcada superior e inferior, né? 14 semanas, do lateral 16 semanas, do canino 17 semanas, do primeiro molar por volta de 15 semanas. A diferença aqui é só o segundo molar, que na arcada inferior mineraliza antes do que a arcada superior. Na arcada inferior 18 semanas e na arcada superior 19 semanas. Tudo bem? Isso eles gostam de pedir também. E aí agora a gente vai ver a morfologia individual dos dentes descidos. Então vamos lá. Além, né, dos dentes descidos, eles terem um tamanho menor, né, terem uma característica de serem mais branquinhos, mais opacos, os dentes permanentes, que isso é óbvio, né, eles têm as características individuais, que a gente vai ver agora. O incisivo central, nos dentes superiores, vamos lá. Incisivo central. A largura mesiodistal da coroa do incisivo central é maior do que o comprimento cérvico-incisal. Ou seja, o central descido, ele é mais larguinho, ele é mais quadradinho, tá? Superfície vestibular lisa, ele é mais retinho, é diferente do permanente, né, que tem uma bossa. Borda incisal reta, não tem aqueles amelos. Cristas marginais bem desenvolvidas na superfície lingual e um símbolo nitidamente desenvolvido, raiz cônica. Peraí, aqui é a lateral, tá? Ó, consertei. Ah, não. No de vocês está certo? Ah, então tá. Então foi só o meu. Incisivo lateral. A largura mesiodistal da coroa do incisivo central é maior do que o comprimento cérvico-incisal. Superfície lisa, borda incisal. Deixa eu só ver um negócio aqui, peraí. Eu acho que repetiu. Eu repeti o slide, nem vi. Ó, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês. O meu slide está errado. Incisivo lateral. Contorno semelhante ao incisivo central, porém menor em todas as dimensões, tá? Então, o incisivo central, ele é mais largo, tá? O incisivo lateral, ele é mais proporcional, ele é mais simétrico. Comprimento cérvico-incisal da coroa é maior do que a largura mesiodistal, então, assim, ele é mais altinho. Ele é mais simétrico, na verdade, né? Ele não é tão largo, por isso que fica mais proporcional, mesiodistal com cérvico-incisal. Raiz cônica também, porém mais comprida em proporção à coroa, ok? O canino, a coroa é mais constrita na região cervical dos incisivos, superfície incisal e distal são mais convexas, raiz longa, delgada, afilada, com a inclinação distal e com o dobro de comprimento da coroa.
O primeiro molar, normalmente eles gostam de cobrar os molares, tá? Principalmente diferença entre primeiro e segundo molar. Primeiro molar, maior dimensão da coroa, contato mesiodistal e depois converge para cervical. Cúspide mesiolingual é a maior e mais pontiaguda, sublinhe isso aqui. Toda vez que tiver maior, mais proeminente. Cúspide distolingual é pequena e arredondada, a superfície vestibular lisa e apresenta 3 raízes, né, que normalmente são alongadas, delgadas, alongadas e bem separadas, divergentes. Por que as raízes dos molares descidos são divergentes? Porque o permanente ele vai erupcionar ali na região de Furca, então ela tem que ser divergente. O segundo molar, semelhança com o primeiro molar, coroa é maior do que a do primeiro molar, sublinha isso, tá? A coroa é maior do segundo. Raízes mais longas e grossas que o primeiro molar, a raiz palatina é a maior e mais grossa, e a superfície lingual apresenta 3 cúspides, né? A mesiolingual, a distolingual e a cúspide suplementar, que é o tubérculo de Carabelli, sublinha isso, daqui a pouco a gente vai falar dele também. Dúvidas? Ainda bem que ele pede o dente descido, né? Porque se fosse o permanente, tem pouquinho. Então vamos lá. Os inferiores, incisivo central é menor que o incisivo central superior. Então o incisivo central inferior, ele é menor em todas as dimensões do que o superior. Superfície vestibular achatada, não tem sulco em desenvolvimento. Na superfície lingual eu tenho cristas marginais e um símbolo. Borda incisal reta, gente, sempre reta, tá? Por que a borda incisal na dentição descida normalmente é reta? Porque é comum na dentição descida a mordida de topo, tá? Na dentição permanente a gente tem um overjet, né? Que é considerado normal. Na dentição descida é normal o topo, tá? Então por isso que normalmente você tem a borda reta. Raiz tem o dobro do comprimento da coroa. No lateral, a forma do lateral é semelhante ao incisivo central, a mesma coisa, só que é menor em todas as dimensões. E a borda incisal inclina-se para a distal. O canino, forma do canino semelhante ao superior, coroa ligeiramente menor que o superior e não é tão larga quanto o superior, raiz 2 milímetros mais curta que o superior. Primeiro molar, quero que vocês saibam bastante também o primeiro molar e o segundo molar. Ah, professora, eu preciso saber isso, eu não sou especialista. Precisa, porque a Marinha gosta de cobrar isso na prova geral, tá? Quem é especialista tem que saber mais ainda. Primeiro molar, contorno mesial visto por vestibular é quase reto na área de contato à região cervical. A área distal do dente é menor que a mesial. A cúspide mesiolingual é longa e afiada. Cúspide distolingual arredondada e bem desenvolvida. Comprimento da coroa maior na mesiovestibular do que na mesiolingual. Raízes afiladas e mais longas. E o segundo molar, lembra o primeiro molar inferior permanente, sublinha isso. Lembra o primeiro molar inferior permanente. Porém é menor em todas as dimensões. Na superfície vestibular você tem 3 cúspides e a lingual 2. As raízes são longas e afiladas com inclinação no sentido mesiodistal. E aqui, ó, eu trouxe isso aqui para vocês. A gente fala muito do tubérculo de Carabelli e tubérculo de Carabelli, mas existe também o tubérculo de Zucker-Kent, tá? Isso aqui está no livro do Guedes Pinto, mas eu trouxe para vocês, tá? Para quem vai fazer específico. O que eles gostam de cobrar isso? Que isso já foi prova do Exército, para quem vai fazer Exército na prova geral. Eu gosto sempre de falar de outros concursos também, porque a gente nunca faz só a Marinha, né? Faz outros concursos também, e as questões se repetem. O tubérculo de Zucker-Kent, ele ocorre na vestibular do primeiro molar descido superior, e o tubérculo de Carabelli ocorre na lingual do segundo molar descido superior, tá? Então guardem isso. Dúvidas? Agora vamos falar que também é questão da Marinha as diferenças entre descidos
e permanente. Além, né, da coloração e do tamanho, claro. As coroas dos dentes descidos são mais largas no sentido mesiodistal em comparação aos permanentes. Então, normalmente, o dente permanente ele é maior no sentido cérvico-incisal. E o dente descido, ele é mais largo no sentido cérvico-incisal. E o descido é mais largo no sentido mesiodistal. Ok? Ele é menorzinho e mais largo. As raízes dos descidos anteriores são estreitas e longas em comparação à largura e comprimento da coroa. As raízes dos molares descidos são relativamente longas e afiladas do que as raízes dos permanentes. Então, as raízes dos molares descidos são longas, afiladas e acrescentem aí, e divergentes, tá? Ou separadas. A bossa cervical do esmalte no terço cervical das coroas dos anteriores é mais proeminente do que nos dentes permanentes. Sublinhe que isso aqui já foi questão de concurso, tá? As coroas e raízes dos molares descidos são mais delgadas no sentido mesiodistal no terço cervical do que nos dentes permanentes. Sublinha que isso já caiu em concurso também, se não me engano foi no da Marinha. A bossa cervical na vestibular dos molares descidos, principalmente nos primeiros molares superiores e inferiores, é mais acentuada que nos permanentes. Sublinha isso, ó. Bossa cervical na vestibular dos molares descidos, mais acentuada do que nos permanentes. Tá? Para ficar mais fácil decorar. As superfícies vestibular e lingual dos molares descidos são mais planas. Então, assim, o dente descido, gente, ele é mais plano e mais reto, sempre. O dente permanente que tem aquela convexidade. E os dentes descidos têm coloração o quê? Mais clara que os permanentes. Quem vai fazer específica, que tem o livro do Guedes Pinto, ele também fala que não só a coroa é mais clara, mas a raiz também é mais clara, tá? Então, vamos lá, vamos fazer, ó, essa questão da Marinha 2011. Você vê, o último concurso que caiu, isso foi em 2011. Então, assim, a probabilidade de cair alguma coisa de morfologia é grande, tá? Segundo o McDonald, com relação às diferenças morfológicas entre descidos e permanentes, é correto afirmar que a bossa cervical do esmalte, no terço cervical das coroas dos dentes anteriores, é menos proeminente no sentido labial e lingual do que nos descidos? Mais proeminente. As faces vestibular e lingual dos molares permanentes são mais planas, acima das curvaturas cervicais do que aquela dos molares descidos? As raízes dos descidos anteriores são estreitas e curtas em comparação à largura e comprimento da coroa? As raízes dos molares descidos são relativamente mais longas e afiladas do que as raízes dos dentes permanentes? As coroas e raízes dos molares permanentes são mais delgadas no sentido mesiodistal, no terço cervical, do que aquela dos molares descidos? Difícil, né? Hã? Letra D. Ó, outra questão, 2004. Gente, isso aí letra D. Isso aí vocês têm que ficar lendo, tá? Ler. Quando chegar na véspera da prova é meio que por absorção. No que diz respeito às diferenças morfológicas existentes entre descidos e permanentes, é correto afirmar que a bossa cervical na face cervical dos molares descidos é menos acentuada que nos permanentes? A cor dos permanentes é geralmente mais clara do que a nos dentes descidos? As coroas e raízes dos dentes molares descidos são mais delgadas no sentido mesiodistal e no terço cervical que a dos molares permanentes? A face oclusal dos dentes permanentes é mais estreita do que a dos dentes descidos? As raízes dos molares descidos são relativamente mais curtas e afiladas do que as raízes dos dentes permanentes? Letra C. Só de vocês fazerem as questões, já vão... Você acaba decorando.
Vamos falar um pouquinho de erupção dos dentes. É uma parte pequena, já foi cobrado uma questão também na Marinha, falando quais são os fatores que vão interferir no processo de erupção. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Nesses 2 últimos anos, questão de odontopediatria da Marinha, eles cobraram patologia, tá? Então, assim, um ano retrasado cobrou uma questão de patologia e ano passado também. E aí foi muito engraçado, porque eu falei, gente, vai cair patologia. E o engraçado é que no edital, se vocês pegarem o edital que tem lá odontopediatria, não tem patologia. E vai cair patologia. Professora, não tá no edital. Eu falei, vai cair, pode estudar. Aí teve uma aluna, acho que não sei se foi a Josélia ou a Andressa, uma das duas, saiu da prova e mandou uma mensagem, você é uma bruxa, caiu patologia. Eu falei, tô falando que não tinha, mas pode, não tem e pode estudar patologia porque pode cair, tá? Porque lá no final, por mais que não tenha, no edital da Marinha, eles são filha da... Nada. Eles botam assim, a bibliografia não esgota, o conteúdo não é esgotado pela bibliografia, uma coisa assim, quem diz assim, tá aqui, mas eu posso cobrar mais um pouquinho, né? Mais ou menos isso. Então vamos falar da erupção dos dentes. Isso aqui também, gente, é um outro quadrinho que vocês têm que decorar, tá? É aquela letrinha lá do decoreba. Em que época ocorre a erupção dos dentes superiores e inferiores, tanto na dentição decídua quanto na dentição permanente, tá? Então eu nem vou perder tempo lendo isso aqui com vocês, porque isso aqui é decorar, não tem que explicar, tá? Isso aqui é decorar, tanto dente decíduo quanto dente permanente. Coloca a canetinha aí de decoreba que vocês têm que decorar na véspera da prova. Isso aqui cai, tá? O que é isso? Isso aqui está no livro do Moyes, só que o livro do McDonald, em algum momento, ele faz referência ao livro do Moyes. O que acontece? Existe uma sequência que é favorável, uma sequência de erupção favorável ao dente permanente. O que é isso? Se ocorrer certinho essa... Deixa eu ver se eu botei a foto. Acho que... Não, esqueci de botar a foto. Não tem problema, não. Se houver a erupção certinha nessa sequência, você não vai ter problema de espaço. Como é que isso cai em concurso? Decoreba. A sequência mais comum e favorável de erupção dos dentes superiores é 612, 4, 5, 3, 7. Dos inferiores, 612, 3, 4, 5, 7. Tá? O que eu quero que vocês olhem? Como é que vocês vão decorar? Vocês, primeiro, sempre começa pelo primeiro molar, tá? O primeiro dente a erupcionar permanente, quem é? Primeiro molar, então tem que começar pelo 6. O que eu quero que vocês olhem são esses 3 últimos números aqui, ó. Por quê? No superior, o canino, ele tem que erupcionar antes de quem? Do segundo molar. Por quê? Se o meu segundo molar erupcionar antes do canino, o segundo molar ele vai mesializar, porque o vetor de crescimento é mesial, ele vai mesializar, não vai ter espaço para quem? Para o canino erupcionar. É aquele caso em que o canino fica retido lá em cima, tá? Então, se esse aqui erupcionar antes, vai mesializar, vou perder o espaço. E no inferior, corre com o segundo pré. Às vezes o paciente tem falta de espaço, né, inferior, normalmente embaixo, dificilmente você vê o canino aqui, mas você vê o segundo pré, normalmente mais lingualizado, tá? Então, inferior, se o segundo molar erupcionar antes do segundo pré, eu também tiro o espaço dele. Entenderam isso aqui? Como é que isso cai em concurso? É decorar. Eles vão perguntar qual a sequência superior e inferior. Isso já foi vários anos questão da Marinha, tá? Exatamente assim, a sequência mais comum e favorável de erupção dos dentes permanentes é... Antes eles colocavam só superior e inferior, depois eles começaram a colocar superior e inferior respectivamente. Porque tinha gente que decorava, vou só decorar o superior, né?
Qual a sintomatologia relacionada à erupção? A maioria das crianças tem aumento de salivação, né? Saliva muito e começa a colocar a mão na boca, porque coça, né? Então, quando a criança começa a colocar muito a mão na boca, você já sabe. Eu tô vendo isso no meu filho agora, né? Já tinha visto antes, e agora tá nascendo o segundo molar, o segundo molar descido. Então ele tá o tempo todo assim, ó. E é engraçado, não é aqui, é aqui. Fica assim, ó, o tempo todo, leva a mão na boca. Quando a criança leva a mão na boca o tempo todo e a mão normalmente está suja, o que ocorre? Contaminação. Então, muitas vezes essa criança tem diarreia, tá? Porque pega nas coisas e fica colocando a mão na boca. Outra coisa também que é comum, não tem nada na literatura falando, comprovando cientificamente que tem relação, que é a febre. Mas clinicamente a gente observa que tem criança que durante a erupção dos dentes ela fica mais quentinha, mais febril, tá? A remoção cirúrgica do tecido que cobre o dente para facilitar a sua erupção está contraindicado. Tá coçando muito, a criança tá botando muito a mão na boca. Dá um mordedor, tá? Mas não tem que remover aquele tecido. E se houver algum desconforto, né, o McDonald ele recomenda aplicar o anestésico tópico 3 a 4 vezes ao dia. E isso aqui que a Marinha cobrou há 2 ou 3 anos atrás, tá? Eu já vou falar para vocês. Quais são os fatores locais e sistêmicos que retardam a erupção? Primeiro, a anquilose, tá? Que é mais frequente no primeiro molar inferior. Quem vai fazer prova específica também toma cuidado, porque o Guedes Pinto fala uma coisa e o McDonald fala outra, tudo bem? Então, a anquilose, principalmente no primeiro molar inferior, ele dificulta a erupção do outro dente. A síndrome de Down. A síndrome de Down, né, a trissomia do cromossomo 21, sublinha isso. Os dentes descidos podem ficar retidos até os 15 anos de idade. Na displasia cleidocraniana. O que é a displasia cleidocraniana? É uma patologia que você tem um conjunto de achados. Está muito bem descrito no livro do Profit, né? Para quem vai fazer ortodontia. Então, você tem uma gengiva mais fibrosada, você tem dente supranumerário, você tem dentes permanentes com dificuldade de erupção, então tem um conjunto de achados. E é claro, tudo isso, uma gengiva fibrosada, dentes descidos, retidos, isso vai atrapalhar a erupção dos dentes permanentes, dentes supranumerários, né? Vai atrapalhar. O hipotiroidismo. O que é o hipotiroidismo? O hipotiroidismo é uma doença da glândula tireoide. Hipo, abaixo, ou seja, essa glândula tireoide, ela produz hormônio abaixo do que o normal. Eu, por exemplo, tenho hipotiroidismo. Então, a pessoa que tem hipotiroidismo, ela fica mais lenta, né? O metabolismo é mais lento, né? Então, tem mais tendência a ficar gordinha. Então, lembra disso. Hipotiroidismo tá tudo mais lento. Assim como tá lenta o quê? A erupção, tá? Há um retardo. É tudo mais lento. E hipertiroidismo é o contrário. No hipertiroidismo é aquela pessoa mais acelerada, né? A pessoa, normalmente, ela é mais acelerada, ela tem o olho mais esbugalhado, porque tá tudo acelerado. Então, no hipertiroidismo, você tem uma aceleração da erupção. O que é o hipotiroidismo congênito? Isso já foi questão de concurso também, porque o hipotiroidismo congênito, né, quando a criança já nasce com isso, é também chamado de cretinismo. Você tem um retardo tanto na erupção dos descidos quanto nos permanentes. O cretinismo, não sei se vocês já viram, passa nesses programas de sensacionalismo, né, de SBT, Record. E aí, passou uma vez, eu estava vendo, de uma mulher que tinha acho que 20 e poucos anos, era um bebê, num corpo de bebê. Então, assim, a mãe cuidava como se fosse bebê, só que assim, ela falava, ela já tinha 20 e poucos anos. Ela lá no meio do sertão, ninguém sabia o que ela tinha, e aí esse programa levou no médico e descobriu que ela tinha cretinismo, tá?
É um hipotireoidismo congênito. Como ela tem uma deficiência da tireoide, há uma falha uma falha não, uma produção menor dos hormônios da tireoide, e os hormônios da tireoide regulam vários outros hormônios, hormônio do crescimento, enfim. O hipotireoidismo juvenil, que é aquele adquirido, né, que também retarda a erupção de tecidos hipermanentes. E isso aqui, gente, ó, que caiu na Marinha em 2014. O hipopituitarismo, né? Sublinha isso, ó. Os dentes permanentes se desenvolvem, porém não erupcionam. Eles podem ficar os dentes descidos podem ficar retidos pelo resto da vida. Então essa é a palavra-chave, tá? Dentes descidos retidos pelo resto da vida. Não há erupção dos dentes permanentes. O nanismo, né, provoca um atraso também no desenvolvimento da dentição. Ok? Dúvidas? Então vamos lá, vamos praticar. Questão de 2016. Segundo o McDonald, com relação à erupção dentária, é correto afirmar que é desejável que a erupção do primeiro e segundo pré-molares inferiores ocorra antes do canino inferior? Os primeiros molares superiores são geralmente os primeiros dentes a irromperem. A inclinação lingual dos incisivos causa redução do comprimento do arco. Não é influenciada pelo hormônio do crescimento produzido pela hipófise. O crescimento alveolar não é um dos fatores apontados como responsável pela erupção dentária. O que vocês marcariam? Letra C. Por quê? Normalmente, quem erupciona antes? O inferior ou o superior? O inferior, tá? Aqui, ó, antes do canino? Antes de quem? Do segundo molar. Não é influenciada pelo hormônio? Claro que é. O crescimento alveolar não é um dos fatores responsáveis? Claro que é também, ok? Já dei a resposta. Segundo o McDonald, a doença que possui atraso na erupção das dentições e em casos graves os dentes descidos não são reabsorvidos e podem ficar retidos pelo resto da vida. Hipopituitarismo. Dúvidas?